Bem, pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós vamos dar início à defesa da monografia da Gabriele Sabrina Nogueira do Nascimento. Então, Gabriele, você tem aproximadamente 25 minutos para a sua defesa, para a sua apresentação, e depois eu chamo a banca para a defesa, tá bom? Então, pode começar. Certo. Tudo certinho com a apresentação aí para vocês? Sim, tudo bem direitinho. Certo. Então, se boa tiver tarde. algum problema, desculpa, se tiver algum problema, a gente te chama. Certo, aí me avise. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Gabriele Nogueira e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Detecção de fenoloxicidade e descoloração dos corantes vermelho Congo e índigo carmim por Agaricomycetes. Esse trabalho ele foi realizado sob a orientação da professora doutora Tatiana Batista de Bertone e orientado pela mestre Valéria Ferreira da Silva Costa Santana. Para darmos início na apresentação, vamos falar um pouquinho sobre as indústrias têxteis. Elas estão espalhadas globalmente, com o mercado girando em torno de $1 trilhão e gerando cerca de 35 milhões de trabalhos formais e informais ao redor do mundo. Entretanto, nem tudo são vantagens, né? Apesar destas indústrias terem sua importância econômica e social, elas são causadoras de diversos danos ao meio ambiente, e isso é decorrente dos despejos de efluentes não tratados em corpos d'água, o que corresponde a em torno de 80% das emissões totais emitidas por estas indústrias. A produção mundial de corantes é de aproximadamente 700 mil toneladas por ano, e desde o momento da produção até o consumo, cerca de 10% desses corantes são descartados de maneira inadequada em efluentes. O Brasil ele é um país detentor de um dos maiores parques fabris mundiais do ramo têxtil, sendo o Nordeste em destaque, pois é o segundo maior do país, localizado no agreste pernambucano, sendo liderado pelas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz de Capibaribe, que é aqui bem pertinho da gente, né? De acordo, então, com o relatório de atividades da Agência Estadual do Meio Ambiente, realizado em 2019, a qualidade destas águas ela está comprometida, e isso é justo pela introdução dos corantes utilizados por estas indústrias, já que elas vêm contribuindo para a contaminação ambiental devido à grande produção de efluentes com elevado conteúdo de resíduos com baixos níveis de degradação, incluindo esses corantes advindos da etapa de tingimento. Os efluentes testes, então, eles são caracterizados por serem altamente coloridos. Isso é devido à quantidade de corantes que não se fixaram à fibra têxtil das peças durante o processo de tingimento. E quando eles não são tratados da maneira correta, acabam ocasionando diversos impactos sobre o ecossistema aquático, como, por exemplo, a diminuição da transparência da água e da penetração da radiação solar, acarretando, no caso, em diminuição da atividade fotossintética, por exemplo, trazendo prejuízos para animais e para as plantas daquele ambiente. Nessa imagem, nós podemos observar um efluente das lavanderias no município de Caruaru e a gente vê claramente a coloração dessa água, né? Está muito forte, com alto teor de corante. Dentre os corantes mais utilizados, destacam-se o vermelho Congo e o índigo carmim. O vermelho Congo, ele é um sal sódico com caráter catiônico e ele é solúvel em água. Além disso, ele tinge fibras de celulose através de interações de Van der Waals. No entanto, a clivagem dos grupos azoicos desses corantes, elas podem levar à formação de aminas cancerígenas, como, por exemplo, a benzidina, que é uma substância altamente tóxica para organismos aquáticos.
Já o índigo carmim, ele é um sal sódico com caráter aniônico e ele é amplamente utilizado nas indústrias, principalmente na indústria têxtil, uma vez que ele é utilizado para o tingimento de peças jeans devido à sua coloração azul, não só jeans como outras peças também. Ele é um corante altamente tóxico e o contato direto e prolongado com este pode irritar os olhos, pode irritar a pele dos seres humanos, além dos impactos que eu falei sobre o meio aquático. E é justamente por isso que surge a necessidade de uma ferramenta que possibilite minimizar os impactos causados por essas indústrias. Então, a micorremediação, utilizando agora o Comicetes, ela é uma ferramenta para o tratamento da descoloração desses corantes e dos efluentes têxtil, uma vez que ela é econômica, ecológica e ainda eficaz para minimizar os problemas de poluição nessas águas, não só nas águas, como também no solo. As primeiras pesquisas com biodegradação estão concentradas na espécie Phanerochaete chrysoporium, mas não só ela, outras espécies também foram utilizadas na biodegradação, como Pleurotus pulmonarius, Pleurotus sajorcaju, Ganoderma sp e Ganoderma lúcido. No Brasil também existem alguns trabalhos no qual foi verificada a capacidade de Agaricomycetes na biodegradação e na descoloração de corantes sintéticos. Dentre os diversos compostos produzidos pelos Agaricomycetes estão as enzimas lignolíticas fenoloxidases, pois elas apresentam um grande potencial na biotransformação de ligninas e de seus derivados, como também aspectos ambientais, pois elas têm uma grande importância na descontaminação não só de efluentes têxteis, como também de efluentes papeleiros, por exemplo. A detecção da atividade de fenoloxidase extracelulares, indicando essa presença de enzimas lignolíticas, ela foi descoberta na década de 30. E, posteriormente, foi verificado que as reações elas eram catalisadas por enzimas do tipo óxido-redutases, ou seja, lacases e peroxidases. Então, elas vêm ganhando bastante destaque, não só na degradação da lignina, como também de outros compostos, como xenobióticos. E as principais enzimas pertencentes a este complexo fenoloxidase são manganês peroxidase, óxido-redutases, lignina peroxidase e fenoloxidase, mais conhecida como lacase. Aqui temos a estrutura de uma lacase. Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi testar linhagens de Agaricomycetes quanto à sua produção de fenoloxidases e descoloração dos corantes vermelho Congo e índigo carmim, tendo como objetivos específicos selecionar espécimes de Agaricomycetes, detectar sua produção de fenoloxidases e verificar a capacidade desses espécimes em descolorir os corantes vermelho Congo e o índigo carmim. Na metodologia, então, primeiro foi realizada uma seleção dos espécimes, que estão listados abaixo, foram 10. Dessas 10, 5, elas foram provenientes de coletas realizadas entre os anos de 2010 a 2014, em ambientes arboro-arbustivos do Nordeste do Brasil, e elas estavam armazenadas no banco de fragmentos de basidioma, que é o BDNA. No BDNA é onde ficam armazenadas e refrigeradas as amostras vindas das coletas para uma futura extração do DNA, identificação da espécie e um futuro isolamento. Já as outras 5 espécies, elas foram provenientes de coletas recentes. Em seguida, foi realizado o cultivo e a manutenção desses fungos, no qual foram tratados asepticamente com hipoclorito de sódio a 3% e foram inoculados em um tubo de ensaio contendo H-Saborol
e foram incubados a mais ou menos 28 graus por um período de 7 a 12 dias ou até o desenvolvimento do micélio. Foi realizada uma seleção qualitativa desses fungos produtores de fenoloxidase, e isso foi feito através do teste de Baveda. Esse teste, a gente pode verificar a produção de fenoloxidase a partir da formação do halo de cor marrom, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E essa reação, ela ocorre devido a que, à medida que o fungo ele vai crescendo, vai ocorrer a produção de oxidase extracelular, que ao reagir com o ácido tânico que vai estar no meio, vai escurecê-lo e vai formar esse halo marrom. E como foi feito isso? Então, os blocos de gelose que foram purificados, eles foram inoculados em placas com meio contendo malte, agar, peptona e o ácido tânico. E depois foi observada a produção da fenoloxidase, ou seja, a produção desse halo de coloração marrom. É importante destacar que, para evitar a contaminação, a transferência da amostra do tubo do ensaio para a placa foi feita próximo ao bico de Bunsen, que era para manter o ambiente mais estéril, digamos assim, possível. E todo o procedimento foi realizado em triplicata, não só para a fenoloxidase, como para a purificação das espécies e para a descoloração também. E o halo de fenoloxidase foi aferido com um paquímetro. Por fim, os testes de descoloração do vermelho Congo e do índigo carmim foram realizados em meio sólido, e essa descoloração foi realizada de acordo com Harkitainen, que os blocos de gelose que apresentaram atividade de fenoloxidase foram transpassados para a placa contendo o meio malte, peptona e agar, acrescidos dos corantes índigo carmim e vermelho Congo a uma concentração de 0,05%. Então, para a fenoloxidase, 5 amostras apresentaram a formação do halo de coamba, indicando a produção de fenoloxidase. E essa produção a gente pode verificar na imagem abaixo, onde dá para ver claramente os halos de cor âmbar ou marrom bem escuro, chegando até parecer um preto. A espécie que apresentou o maior halo foi Polyporus thailandensis, com 86 milímetros, e a menor foi Schizophyllum comune, com 57,5 milímetros. Esses resultados, então, eles foram bem mais expressivos que os observados por Souza, Oliveira e Andrade em 2008, no qual eles verificaram que as espécies deles produziram um halo de fenoloxidase variando de tamanho de 10,4 a 17,9 milímetros. Os testes de descoloração com vermelho Congo e o índigo carmim foi realizado para 5 espécies que apresentaram esse resultado positivo para a fenoloxidase. No entanto, Perennipora central-africana, Polyporus thailandensis e Pycnoporus sanguíneos, elas não apresentaram descoloração nem do índigo carmim nem do vermelho Congo. Entretanto, existem relatos na literatura demonstrando a capacidade desta espécie em descolorir corantes como o índigo, como o rosa neolano, azul neolano, RBBR, entre outros, apresentando uma taxa de descoloração superior a 80%. Entretanto, esses trabalhos eles foram realizados em meio líquido e até utilizando metodologias, vamos dizer, mais específicas ou mais rebuscadas, digamos assim, como, por exemplo, a imobilização da enzima lacase. Através dessa imobilização, é permitido com que essa enzima aumente sua atividade, fazendo, consequentemente, que a descoloração ela seja mais eficaz. Schizophyllum comune, ela apresentou descoloração do índigo carmim após 5 dias de incubação. Entretanto, ela não descoloriu o vermelho Congo nas condições apresentadas. Há relatos na literatura que
que evidenciam essa capacidade de descoloração dos corantes Acid Red e Reactive Black, apresentando uma taxa de descoloração de 20% a 40% para o Acid Red e 50% a 60% para o Reactive Black. A Trametes vilosa, ela descoloriu o vermelho Congo após 14 dias de incubação e descoloriu o índigo carmim após 5 dias de incubação, evidenciando a capacidade dessa espécie como eficiente na degradação de compostos recalcitrantes, assim como na descoloração de compostos de corantes azóicos por adsorção ou degradação. Outro estudo realizado por Wynn e colaboradores em 2019, eles viram a capacidade dessa espécie em descolorir o índigo carmim 81% nas condições de pH ótimo de 5 e uma temperatura a 60 graus. Posteriormente, Ortiz, Monsalve e colaboradores em 2020 verificaram a descoloração desta espécie para o corante Acid Blue, atingindo 91% de degradação. Essa descoloração a gente pode perceber nas imagens abaixo, onde a gente percebe claramente a placa sem o fungo e a tonalidade do corante vermelho Congo está bem alta. Com 7 dias de coloração, já é evidenciada essa descoloração, e com 14 dias quase que praticamente descoloriu o corante todo. Mesma coisa para o índigo carmim. Com 5 dias de incubação, já tinha descolorido quase que o corante por inteiro. Então, para concluir, podemos dizer que foi possível verificar a capacidade da produção do complexo fenoloxidase para Perennipolia central-africana, Polyporus tailandenses, Pycnoporus sanguíneos, Schizophilum comune e Trametes vilosa. Perennipolia central-africana, Polyporus tailandenses e Pycnoporus sanguíneos, elas não apresentaram descoloração nem do índigo carmim, nem do vermelho Congo nas condições apresentadas neste trabalho. Já Schizophilum comune foi capaz de descolorir o índigo carmim em 5 dias de incubação e Trametes vilosa, o índigo carmim e o vermelho Congo, em 5 e 14 dias de incubação, respectivamente. Essas espécies, além de elas serem de ocorrência frequente, elas são de fácil identificação, fácil crescimento e purificação, podendo assim representar novas alternativas para o processo de micorremediação. Estas foram algumas das referências utilizadas durante a elaboração dessa apresentação, e os agradecimentos vão para a Universidade Federal de Pernambuco pela estrutura durante esses 4 anos de curso e a todos que compõem o Laboratório de Basideomicota, em especial a minha orientadora Tatiana Gibertoni e a minha co-orientadora Valéria Ferreira. E com isso eu encerro minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Gabriele. Parabéns pela apresentação. Então, agora eu chamo a banca para iniciar as suas perguntas. Eu vou... o pessoal está aqui animado, hein? Eu vou passar a palavra primeiro para a Eric, porque a gente está com 2 membros. Bom, a gente não tem membro externo nem interno, né? Mais ou menos, né? A gente tem Renan, que é pós-doc lá no Departamento de Micologia, e Eric, que é pós-doc lá na UFAP, né, que é a antiga Rural de Garanhuns. Então, acho que Eric está mais longe, então eu vou passar a palavra primeiro para Eric, tá, Renan? Ele é mais visita do que você, tá bom? Tá certo, tá certo. Não sei se Eric está pronto, se não... Tô sim, podemos começar. Pronto, então, só para recordar, para o pessoal que não tinha chegado, cada membro da banca tem até 15 minutos de arguição, Gabriele tem até 15 minutos de resposta, tá? Então, agora eu passo a palavra para Eric. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, tanto a Gabriele quanto a Tatiana, pelo convite. Falando da tua apresentação, eu gostei bastante, né? Então, parabéns pela apresentação. Tanto a apresentação quanto o trabalho escrito, eles estão muito bons.
Então, parabéns pelo Obrigada. cuidado, por ter pouco texto, ter mais tópicos, figuras. Então, parabéns mesmo. Eu sei que o nervosismo é completamente normal, mas se você estava nervosa, não demonstrou, não. Foi super tranquila a apresentação. Obrigada. Agora eu vou falar só algumas pequenas coisas sobre o seu trabalho escrito, tá? Para tentar melhorar aí. A maioria das correções eu retorno para Tatiana e ela envia para você, né? Acho que alguns pormenores você vê depois no trabalho mesmo. Uhum. Deixa eu pegar aqui só algumas coisas. Nos agradecimentos, quando você agradece a alguém, lembrar que o A é sempre craseado, tá? Então, ter esse cuidado. Uma coisa que eu gostei bastante teu referencial teórico foi o cuidado em colocar o etial em itálico. Às vezes a gente pega dissertações e teses para ler, para corrigir, e nem todo mundo tem esse cuidado, né? Alguns estão sem itálico, mas parabéns mesmo por esse cuidado. Em geral do trabalho, eu acho que você tem que ter só um pouquinho de cuidado com a pontuação, né? E as normas de citação. Esse ezinho comercial a gente não usa mais, tá? Então, pelo menos a ABNT não usa mais. Então, você precisa retirar. Deixa eu olhar aqui as outras anotações. Uma coisa que eu senti falta no teu referencial teórico foram figuras, assim, para ilustrar os fungos, né? Eu senti falta dessa parte. Uma das poucas anotações que eu fiz aqui que eu fiquei com dúvida é na tua página. Você está com o seu trabalho aí? Tô. Na sua página 11, a do PDF seria a página 13. Achou ela? Qual o tópico? Enzimas, Sim. enzimas lignolíticas. O segundo parágrafo. Quando você fala assim, as enzimas lignolíticas possuem grande interesse biotecnológico de aplicabilidade industrial devido à configuração molecular constituída a partir da integração de moléculas de carboidratos e lipídios. Do jeito que está, quem lê assim despercebidamente vai achar que as enzimas lignolíticas elas são formadas por uma junção de carboidrato e lipídio. Né? Quando na verdade não é. Então você pode refazer essa frase só para deixar claro que é a sua porção proteica que pode ou não estar ligada, né, integrada aí a moléculas de carboidratos e lipídios. Tá bom? Certo. Ainda nessa página, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, lá embaixo. Aí que você fala assim, estas enzimas vêm ganhando destaque não só na degradação da lignina, como também na degradação de outros compostos. As principais enzimas desse complexo, que complexo seria esse? Faltou o fenômeno. Entende? Porque não está dizendo qual é o complexo. Realmente. Foram bem poucas coisas mesmo, porque eu achei o texto muito bom. Aqui na tua página 12, indústrias e efluentes têxteis, lá embaixo também, no último parágrafo, quando você fala o índigo carmim é um sal sódico, achou? Sim. Só ter cuidado na escrita dos números, tá? Eu não sei se ficou desconfigurado quando você converteu, pode ter acontecido que às vezes desconfigura mesmo. Eu deixei desconfigurou. Em 2 lugares marcados para você arrumar. Sim. Deixa eu ver mais.
Quando a gente cita dois autores na citação, de acordo com a ABNT, lembra que é ponto e vírgula, tá? Não tem mais o ezinho comercial. Certo. Eu acho que na tua página 14, de biorremediação, no quinto, sexto parágrafo, quando você coloca as espécies, coloca tudo, como é a primeira vez que você está chamando elas, coloca tudo por extenso. Tá? Porque às vezes, como a gente já trabalha, já conhece, a gente sabe, né, qual que é o gênero. Mas para quem está lendo, é bom colocar sempre por extenso, tá? Ok. Aí nessa página ainda, no último parágrafo, quando você fala assim, no Brasil, são poucos os estudos utilizando agaricomycetes. Para quê? Para que finalidade? A gente sabe que é para a questão da descoloração, mas quando você lê cru assim, você fica pensando, tá, mas para quê? Os estudos são para que finalidade? Entende? Então, melhorar essa frase também. Tá, agora lá na tua metodologia, página 16. Logo no primeiro parágrafo, espécimes é masculino, não é isso? Quando a gente fala espécimes, então ter cuidado com a concordância, tá? 10 espécimes coletados. Que, na verdade, eles não foram coletados, pelo que eu entendi do seu trabalho, eles foram selecionados, né? Isso, foi. Eles já estavam em um banco, então eles foram selecionados. Então, acho que você pode tirar essa palavra coletados, porque eles já foram selecionados de um banco. Ok. E por falar em seleção, como você fez a seleção dessas espécies? Qual o critério que você utilizou para selecionar esses 10 espécimes? Na verdade, não foi usado nenhum critério assim, não. Foi mais para ver se eles cresciam, então a gente pegou alguns dos que já tinham disponíveis, ou seja, que estavam fácil, mais por conta do tempo. Mas não foi usado nenhum critério, não. Ok. Eu achei só por curiosidade mesmo. Esse 172, ele ainda não está... Não, ele está em processo de fundamento ainda. Entendi. Na questão da produção, lá na página 17, vocês não chegaram a fazer nenhuma determinação quantitativa? Não. É porque talvez a produção de lacase ou de alguma outra enzima envolvida nesse processo foi tão baixa que não deu resultado lá no teu, né? Lá no teu resultado de descoloração. Às vezes pode ter acontecido isso. Formou o halo, mas a quantidade não era suficiente. Agora, o que eu fiquei confuso, na tua apresentação, acho que eu consegui entender, mas eu queria que você me explicasse. Lá nos teus resultados de discussão, o primeiro tópico, página 18. Quando você fala assim, das 10 amostras selecionadas, 5 puderam ser isoladas. Mas elas não já estavam isoladas? Não, elas estavam refrigeradas. Então, a gente teve que fazer o processo de
para que elas crescessem o mais puras possível, já que elas estavam há um bom tempo guardadas. Então, a gente fez elas crescerem tudo de novo no tubo de ensaio. É porque você fala no primeiro que as 5 puderam ser isoladas, mas logo em seguida você fala das 10 amostras isoladas. Isso, então foram quantas amostras? Entendeu? Foram 5. Foram realmente só 5. Só. Tá. Ok, então faz essa correçãozinha, porque senão fica confuso. Na tua discussão, eu só senti falta de ter um pouco mais de outros trabalhos, né? Você acabou trazendo só um para cada tópico. E nos teus resultados de descoloração, eu achei particularmente que da forma como você apresentou, ficou muito mais interessante do que a forma que está aqui escrita. Então, eu coloquei até como sugestão para você fazer igual como você apresentou. Citar tal espécie, né, essas 3 espécies, não apresentaram produção, e aí você cita alguns artigos de discussão, para depois entrar nas 2 que apresentaram. Porque a gente vai lendo aí, a P. centralia africana não apresentou. Aí o próximo, também não apresentou. Aí o próximo parágrafo, também não apresentou. Então já coloca tudo de uma vez só, que tal, tal e tal não apresentaram produção, descoloração, né? E aí a gente já sabe que essas 3 não apresentaram, e faz uma discussão juntando isso, entende? Para logo em seguida a gente saber, mas essa e essa apresentaram. Então tá ok. Eu acho que fica melhor para o leitor que vai ler depois do seu trabalho, porque com certeza isso fica disponibilizado na biblioteca, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No material e métodos, você colocou que a observação experimental da descoloração foi de 5 dias. Mas a gente viu que teve um que demorou 14 dias, né? Depois de 14 dias de incubação, que foi o vermelho Congo para a Ultramex vilosa, que começou a apresentar descoloração. Então, coloca no materiais e métodos, para deixar redondo, entre um período de 5 a 15 dias, porque aí a gente já sabe. Porque como ficou só 5 dias, eu falei, mas foi 5 ou foi 14? Certo. Bom, Gabriele, no mais era isso. As outras coisas você vê quando eu mandar por e-mail, aí você faz as correções e algumas coisas de português, concordância, vírgula, coisa pequenininha, tá? Mas parabéns e obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço, viu? Eric, obrigada pelas ótimas sugestões, viu? Gostei muito. E realmente como você fala, às vezes é tão acostumado com o trabalho que a gente nem imagina. A questão das figuras, aí você falando, falei, gente, como é que a gente botou uma foto de um fungo, né, Gabriela? A gente nem pensou nisso. E eu tenho não é, só que tão acostumado, né, que nem pensou, mas ótima. E depois eu lembrei, ela colocou, por exemplo, as fotos, né, das estruturas, dos corantes, aqui. Também podia, né? Não lembro se estava lá. Mas já fica uma dica aí também. Ótimas sugestões. Muito obrigada. Agradecemos aí bastante. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu vou passar a palavra agora, então, para Renan, que é o outro membro da banca. Obrigada, Eric. E, Renan, você, de novo, né? Tem aí até 15 minutos de arguição e Gabriele até 15 de resposta. Tá bom? Tá certo. Então, primeiramente, boa tarde, não é? Obrigado, Gabriele, não é? Obrigado, professora Tatiana, pelo convite, não é? Esse momento feliz de estar lendo o seu TCC e participando desse ciclo que você está fechando, não é? Gostei muito da sua apresentação, né? Foi uma apresentação que você estava ansiosa, né, para iniciar, eu estava percebendo, começa logo, já está todo mundo aqui, não é?
A gente tem que aguardar o horário, mas gostei. Você solucionou muitas perguntas que a gente tinha, assim, eu tinha feito na minha cabeça, né? Algumas dúvidas que eu tinha em relação ao seu estudo. Eu concordo com as observações do que o Eric fez em relação a que ele comentou aqui, não é? No seu documento escrito, mas eu também tenho algumas poucas para comentar nesse momento e outras você vai ver quando eu te passar esse material, tá certo? Sim. Bom, lá no teu resumo, né, eu sempre implico com essa palavra, não é errado, mas é uma implicância minha e é uma implicância que eu tenho desde a escola, ou seja, é uma coisa que eu carrego comigo desde a escola. Eu não acho que nenhum trabalho, por mais que seja um trabalho, perdão, nenhum material desse tipo seja um trabalho, tá? Então, eu não gosto de utilizar o termo trabalho. A gente pode falar, conversar, tal, você pode, na sua apresentação, mas eu acho que não fica legal utilizar o termo trabalho, tá? Trabalho, para mim, é outra coisa. Então, seu estudo, tá? Então, o objetivo desse estudo foi detectar a produção lá das suas enzimas aí, tá certo? Então, eu acho que você pode substituir durante todo o seu documento essa palavra, tá certo? Eu também acho que no seu resumo, né, faltou um pouquinho de você dar mais alguns insights sobre a sua metodologia, tá? Você disse qual foi o seu objetivo, né? E você coloca, né, que foi detectar a produção dos X, Y, Z, certo? Mas não trouxe nada da metodologia aqui, nem que seja resumido, tá? De fato, a gente não é o principal local para a gente entrar em detalhes metodológicos, mas eu acredito sim que é importante colocar um pouco de como você fez essa determinação. Então, acho que vale a pena você investir um pouco mais nisso e investir também aqui um pouco mais nos resultados. Eu sei que você coloca lá no final do seu TCC, né, nos seus resultados e discussões, só que o resumo, ele é o que faz chamar a atenção do leitor, né, se ele vai ter interesse em ler todo o seu documento ou não. Então, fiquei na dúvida de início se você só tinha dados qualitativos ou quantitativos. Então, eu acho que você poderia esclarecer um pouco mais disso aqui também, nessa parte do resumo. Certo. Nas palavras-chave, né, eu sugiro que você coloque o termo efluentes industriais. Acho que pode ajudar a caracterizar um pouco mais o seu documento também. Aí você veja se são pertinentes, junte essas observações do resumo com outras que possivelmente o Eric tenha feito e finaliza no documento final, né? Perdão. Uma coisa, no decorrente do seu texto, perdão, eu senti falta que você conclui um parágrafo e lá no final você coloca a citação. Em alguns momentos eu senti falta de algumas citações intermediárias no documento, tá? No parágrafo. Então, quando você fecha uma ideia, eu sinto que eu marquei aqui, sinalizei, você vai ver depois. Aqui falta uma citação. Por mais que eu entenda que lá no final você fez esse seu pensamento baseado em Andrade, em Pascoal, enfim, mas talvez em alguns momentos fique interessante se retomar esses autores, né, o nome deles, né, dar o crédito para eles, certo? Sim. Outra coisa, lá na sua fundamentação teórica, né, quando você está falando sobre a diversidade do reino fungi, aí você fala, né, você escreve, perdão, os fungos estão distribuídos em 18 quilos, aí você coloca assim, Tadeço, mas não é Tadeço, tá? É Tedeço. Não é Nazaré Tedeço, não, é um rapaz, isso aí, né? É um homem. Então, eu coloquei aqui o balãozinho para você dar uma olhada depois na citação dele. Aí eu só senti assim, né? Eu sei que não foi o seu foco, né? Mas você começa 18 quilos e tal, e tal. Então você traz uma citação de 2018 e lá no final você finaliza esse parágrafo, né? Trazendo citações de Kirk 2008, certo? E depois DAI 2015. Talvez seja interessante você dar uma atualizada, uma pesquisada um pouco mais. Nessa época de 2018, 2019, saíram outros estudos
Então talvez você possa atualizar. Não sei, acredito que sim, tenha dados mais atuais para basidiomicota, certo? Então tenta dar dentro do possível, uma atualizada nessas informações, por mais que não tenha sido o objetivo do seu estudo trabalhar com taxonomia nessa parte. Deixa eu ver aqui. No decorrer das citações, né, eu percebi que você colocou algumas vírgulas antes do et al, né, e não tem essa vírgula antes do et al. Então, segue cortando aonde eu enxerguei aqui, né? Então, dá uma olhada nisso depois. Deixa eu ver aqui mais o que. Tá. Algumas palavras também, lá na tua página 18, quando tu fala de indústrias influentes têxteis, tu escreve assim: as indústrias têxteis estão espalhadas globalmente. Eu não acho que o termo espalhados, né, seja um termo muito elegante para estar em um documento desse tipo. Então, de repente, né, estão amplamente distribuídas, né? Tenta ver outros termos. Eu sei marcando algumas palavrinhas que eu não acho, talvez, na minha opinião, tá, muito adequadas para um momento aqui, para o seu texto. Tá? Então, tenta, com o mercado girando, então, com a movimentação financeira em torno disso, tá? Então, tenta fazer algumas substituições para deixar o teu texto mais elegante dentro do possível. Deixa eu ver aqui outras coisas. Espalhados ali. Na tua apresentação, né, eu percebi que cheguei na parte da estrutura molecular dos corantes, eu vi que você colocou, né, ficou legal a forma como você colocou aqui, mas eu senti falta que na apresentação você poderia ter explorado de repente um pouquinho mais sobre essa estrutura. Talvez um pouquinho do medo tenha abalado isso, mas você tem a propriedade para explorar um pouquinho mais, então mostrar essa estrutura e não apenas, tá ela aqui, entendeu? Não é uma falha grave, porque eu sei que não era tanto seu objetivo, mas já que colocou, explore, né? Toda vez que a gente colocar um material em uma apresentação, se você colocou, você tem que usar para alguma coisa e chamar a atenção da sua plateia, do seu leitor, para aquele material que você preparou, certo? Deixa eu ver aqui. Poucas citações, né? Eu percebi que você não seguia um padrão, então eu marquei também aqui. Algumas normalmente em caixa alta, né, em maiúscula, então escapou uma ou outra ali no tópico de biorremediação em minúsculo, aí você faz essa alteraçãozinha aí, certo? Tá. Eu fiquei aqui curioso na página 14, de 14 para 15, no finalzinho da 14. Você fala, no Brasil são poucos estudos utilizando Agar como CETES e tal. Lá na frente, né, você fala sobre o estudo da Mata Atlântica. Aí eu queria saber, né, se você recorda, né, o que esses autores encontraram como principal resultado para a Mata Atlântica. A remoção dos corantes, no caso, é isso que quer saber? Tá. Porque você fala assim, como substrato para verificar a atividade lignolítica de 125 basidiomicetes macroscópicos coletados em diferentes ecossistemas da Mata Atlântica. Você disse que existe esse estudo, mas, de repente, como se aproxima mais do seu, o que foi que eles observaram? Tá? Então, eu acho que vale a pena você mostrar. Eles tiveram bons resultados para esses fungos, para essas espécies, para esses espécimes, enfim. Tenta valorizar um pouco mais esse estudo da Mata Atlântica, né? Cadê foi de quem? Porque ele se aproxima mais do teu. Eu também, em alguns momentos, tu utiliza algumas palavras como enquanto, tá? Não é que esteja errado, mas dependendo do contexto, ela dá uma ideia contrária ao que você está mostrando. Então, tenta observar. Eu marquei algumas aqui, tá? Porque, ao meu entender, não faz sentido, porque ele traz uma ideia diferente daquilo que você está querendo mostrar, e na realidade não era bem esse o seu objetivo, pelo que eu entendi no texto, tá certo? Então, quando você receber, observa e veja se meu pensamento foi
adequado com o que você estava querendo contar e se vale a pena ou não substituir essas palavras, em alguns momentos. Na tua metodologia, não é? Eu concordo com o que o Eric falou, tá? Você não coletou esse material, não era um material que já estava depositado, seja em uma coleção de trabalho, né, como é o BDNA, ou seja em coleções oficiais, como são as coleções URMS. E talvez, nesse sentido, né, fique até melhor você começar o seu quadro, né, esse quadro 1, mostrando os números URMS e, por fim, mostrando o número do BDNA. Né? Eu acho que fica melhor assim, uma vez que as coleções URMS, tanto o herbário como a micoteca, que são as coleções oficiais, né? Não são coleções apenas de trabalho, como a gente tem a BDNA, como no laboratório de fitopatogênicos tem outras coleções, e assim por diante. Então, eu acredito que fica melhor você começar mostrando os números de coleções oficiais, né? Oficiais e públicas. No cultivo e manutenção dos fungos, eu entendi o que você explicou para o Eric, mas eu fiquei curioso realmente que você explicasse aqui um pouco mais no seu documento, né, como você fez a manutenção desse material. Então, eu sei como é a logística da micoteca, né? Você vai receber um material em uma cultura, em um tubo de ensaio, e eu não sei por quanto tempo você ficou com esse tubo original, que a micoteca te forneceu. Outra coisa que eu fiquei curioso se foi feito algum serviço de confirmação da identidade do material. Vocês fizeram isso? Ou simplesmente, eu vou pedir o Trametes, que está aqui na micoteca, e trabalhei com ele, mas confirmou, para ver se não tinha tido nenhuma mudança. Tá. Então, de repente, deixa isso claro aqui também, certo? Eu acho que é importante mencionar que o material foi recebido, né, e foi feita uma confirmação também, utilizando provas taxonômicas, né, as chaves taxonômicas para isso. Uma coisa bem sucinta, só para deixar claro que vocês confirmaram, né, o material. Por mais que isso já seja um serviço também feito pela micoteca e pelo herbário, quando é fornecido algum material, pelo menos aqui na micoteca. Bom, deixa eu ver aqui. Na tua parte dos resultados, lá no quadro tabela, né? Dos alos formados, você colocou o número de identificação, mas aí coloque também o número URM, acredito que esses são URMs, né? Por exemplo, esse 172, ela não tem URM nem BDNA, então ele de fato não tem um acrônimo. Então, nos demais, acredito que você pode colocar URM 8352, né? E assim por diante. Ou então lá no início da tabelinha mesmo, para indicar que são URMs. Até onde eu lembro também, né, em algumas, não sei se mudou isso na BNT, mas números até 10 a gente escreve por extenso, né? A gente não coloca o numeral em si, né? A gente escreve. Aí tem alguns momentos que eu saí observando isso, quando é possível a gente escreve e não coloca o numeral em si, o logaritmo, né? Nas suas considerações finais, né, eu senti que faltou você reforçar ainda mais essa questão. Você escreve, né, o nome da espécie, mas eu acredito que é interessante você trazer novamente o número da coleção, tá certo? Só para deixar mais reforçado aqui, que é importante a gente ressaltar sempre as coleções aqui da universidade. Gabriele, eu tenho umas perguntas mais gerais para te fazer. Sempre acho interessante fazer essas perguntas. De início, eu ainda queria te parabenizar, porque normalmente, né, a gente está muito acostumado a seguir só na linha, não que seja ruim, né? Falta muito ainda, né? Tem que investir muito nisso. Mas, normalmente, assim, aluno da professora Tatiana, a gente espera que são estudantes mais na área de taxonomia, né? Normalmente, a gente encontra mais esse perfil, né? Mas você seguir um perfil mais um pouco da biotecnologia, né? Então, é uma outra aplicação, é um outro mundo que você vai descobrir. E eu queria saber, Gabriele, se você vai continuar nesse ramo da biotecnologia
ou está se engraçando lá para outra linhagem de pesquisa? Outra linha de Olha, pesquisa? biotecnologia foi uma área que eu me surpreendi bastante. Eu entrei com a cabecinha assim, aí depois eu vi que é um mundo de possibilidades. Então, sim, eu pretendo sim até fazer, quem sabe, um mestrado futuramente ou uma pós-graduação, porque eu gostei bastante dessa área. Certo. Realmente é uma área que sempre tem muitas oportunidades, né? Assim como outras também têm, mas a biotecnologia ela tem um leque, nesse momento, talvez um pouco maior, né? Para absorver mais profissionais. E outra pergunta, Gabriel. Eu sei que provavelmente você fez esse TCC, não é? O seu experimento durante esse período agora na pandemia, não é? Ou você fez o experimento antes? Foi agora. Foi agora na pandemia, né? Então Tinha você está dado com toda. início no PIBIC, mas esses resultados foram tudo de agora. Foi feito tudo novamente para ter tudo fresquinho. Certo. Confirmar os resultados, né? Então, aí eu queria saber, o que tu faria de diferente? Como assim? O que é que você acha que você poderia melhorar no seu TCC? Uma coisa que eu queria muito ter feito era a quantificação da enzima para saber qual enzima estava complexo, porque a gente sabe que o halo marrom ele é o complexo, mas qual enzima foi capaz de fazer essa descoloração? Então, queria ter feito isso, mas infelizmente por conta da pandemia e do acesso ao laboratório, não deu tempo, mas era uma coisa que não vou dizer que estava na minha cabeça, porque ainda está. Era ter feito essa quantificação dessas enzimas. Certo, certo. Interessante. Então, assim, eu agradeço mais uma vez, certo? Estou satisfeito com o seu material escrito, seu documento escrito, né? Um documento que tem fluidez, a gente consegue ler, consegue entender bem, certo? Tem, obviamente, tem os pequenos erros, né? Mas eu percebo que você atingiu o que eu, pelo menos, espero, né, para um aluno do TCC, né? Que é aplicar um método científico. Então, você começa a entender como funciona as coisas e enveredar aí para um mestrado, para um doutorado, né, uma especialização e seguir, né, nessa linha, quem sabe. Então, Gabriele, mais uma vez, obrigado a você, a professora Tatiana, pelo convite, e eu estou satisfeito. Eu que agradeço. Bom, eu também agradeço o Renan, ele já está ficando um pouco, nem é mais visita, né? Já está aparecendo várias TCCs nossos, né, Renan? Renan é uma pessoa versátil, mas taxonomia é um pouco de biotecnologia. Então, Renan é uma ótima, sempre um ótimo membro de banca, né? Então, eu espero que a gente aceite sempre os convites. Ótima sugestões também, anotei algumas aqui, muito boas também. É a mesma coisa que eu comentei com o Eric, a gente está tão acostumado com o trabalho, está lendo aquilo há tanto tempo que a gente já não enxerga mais nada. Então, e Gabriel, agora é minha vez um pouco aqui, né? Emendando aqui um pouco, agradecendo mais uma vez a banca, de praxe eu não faço atribuição, mas aí pegando já o gancho que eu ia contar para Renan, eu só vou contar um pouco, eu gosto de contar a história, né? E Gabriela entrou lá como aquele projeto BIA, FACEP, né? Então, veio como bolsista de incentivo acadêmico. Então, o pessoal que tem notas boas, vem das escolas públicas, né, e tal. E, geralmente, eu tenho ótimas... Eu já nem me surpreendo mais, porque, geralmente, quem vem desse projeto, né, desse programa, são alunos extremamente empenhados, motivados, eles gostam, correm atrás, um pessoal, assim, muito... que me deixa muito satisfeita. Então, e Gabriela foi, acho que a primeira, assim, né? Ela não foi a primeira, ela foi lá pela terceira, talvez, mas foi ótimo. Então, ela sempre foi... Aí, chegou aí um outro dia aí, ó. Então, ela sempre foi uma aluna, né, muito boa. E eu estava comentando, você perguntou para ela, né, o que ela ia fazer e tal. E ela tem realmente o perfil. Então, a gente lá na laboratório chega a pessoa, essa parte da biotecnologia começou com Valéria, né? Então, Valéria junto com a professora Norma, de antibiótica, eu sempre quis começar um pouco, porque essa questão de isolamento, para mim, é um mistério, né? De basídio, e eu sempre quis um boi de piranha, né? Então, calhou para Valéria, e Valéria arrastou Gabriele e um pouco a Samanta, que foi outra aluna da gente também. E Gabriele, depois do BIA, ela foi PIBIC, acho que 2 anos, né?
Gabriele, sempre com isso. Ela saiu um pouco do laboratório, acho que ela se arrependeu, voltou, porque acho que sentiu saudade, né? E aí agora está confessando esse amor pela biotecnologia de cunha. Então, é uma pessoa que tem perfil, né? Ela é muito organizada, gente. Vocês vão ver. Muito metódica. Ela falou, olha, gente, manda isso aqui no dia X. Dia X menos 3 ela já está mandando. É ótimo. Eu que às vezes me atraso. Mas uma pessoa que tem cumpre muito com os prazos, com o que a gente estabelece. A gente faz as sugestões, ela rapidamente atende. E explica por quê também. Então, assim, ótimo, ela tem acho que todo o perfil para ciência, né? Pois é, Ana Clara Infância orgulha também. Fiquei muito feliz, Gabriele, com seu trabalho nessas condições. Eu sei que a gente podia ter feito, né, um pouco mais e tal, mas a gente sabe que não tinha condição mesmo. Então, acesso bem restrito lá. E eu fiquei bem satisfeita e feliz, até surpresa com os resultados, né? Mas eu sabia que ela ia conseguir, porque já pelos PIBICs ali, ela já estava tirando micélio de pedra aí, tá bom? Então, foi um prazer, né, ser orientadora da Gabriele. Quem sabe o que o futuro nos traz aí? As portas estão sempre abertas, não só do laboratório, mas departamento, pós-graduação, tudo que a gente tem lá para oferecer, tá bom? E eu vou passar a palavra para a Gabriele, caso ela queira comentar alguma coisa. Se não, depois eu vou pedir para todos saírem um pouquinho, né, para a gente confabular com a banca. Mas agora a Gabriele, eu passo a palavra para ela, tá bom? Obrigada mais uma vez à banca, obrigada ao público. Agradeço também Valéria, que foi efetivamente a orientadora dela. Então, Valéria, que ensinou toda a metodologia, acompanhou mais a Gabriele, né? E eu ficava mais na parte de escrita, burocrática, e tentando entender, porque eu, como eu não entendia, não sou especialista no assunto, e espremendo Gabriele, para me fazer entender, então a gente também ajuda bastante a passar esse conhecimento para quem não sabe, né? Bom, então, Gabriele, agora é a sua vez aí de passar a palavra para você, tá bom? Então, tô anestesiada aqui ainda, porque eu tava com muito medo, principalmente da banca, porque é um bicho de sete cabeças, né? Todo mundo diz. Mas eu gostei muito das observações, porque realmente faz sentido, tá tudo ok, não tenho nada. Aí vou corrigir tudo. E queria agradecer a forma com que foi passada essas correções, né? De uma forma simples, sem me jogar na parede, assim. Eu agradeço muito, foi muito bom. Agradeço por ter aceitado os convites também. Estou muito feliz com a escolha, porque quem escolheu mesmo foi Tatiana, viu? Aí já fiquei com um pouquinho de medo, assim. Mas foi ótima, amei vocês, muito obrigada mesmo. E obrigada a Tatiana, né? Que me aguentou aí esses 4 anos, desde que eu entrei na faculdade. Foi Valéria, né? Eu e Valéria, pronto. Vou dividir Gabriele. Estava lá, pau a pau comigo no laboratório. No presencial ainda estava, né? Agora fica longe, mas fica perto. E, bom, quero agradecer a Ana Clara, a Sabrina e a Beca por estarem comigo o tempo todo e por ensaiarem essa apresentação comigo. Então, elas já tinham visto, já aguentaram essa apresentação umas 3 vezes por aí. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. E é isso. E a meus pais que mudaram de país para poder me sustentar aqui. Minha nossa, depois eu quero saber essa história. Olha, obrigada, Gabriele. Eu queria tirar um print, né, com a banca e depois que não tem mais está aqui, né, com as amigas, né, e tal. Então, não saiam daí. Então, primeiro, Eric, se você puder abrir a câmera, que a gente tira um print, que isso aqui, obviamente, vai virar uma postagem, né, nos nossos canais. Não sei se Eric caiu? Não, tá aí. Já abri, apareceu? Ainda não, pronto. Apareceu. Olha, eu vou pedir que vários tirem prints e mandem pelos WhatsApps da vida. Peraí, 1, 2, 3 e... porque para mim não aparece Renan. Então, eu acho que eu tenho que mudar o layout aqui, só um minuto. Apareceu não? Peraí. Agora apareceu. Então, vamos de novo. 2, 3 e... Print aqui. Então, quem puder, tire os prints aí, por favor. O pessoal do laboratório também está tirando os prints. E aí, eu pedi para... já vi que já mandou aqui também. Eu vou pedir para as amigas, né? Se puderem, quiserem, né? Abrir aí o pessoal do laboratório também, se quiser abrir as câmeras, fique à vontade para a gente registrar esse momento, né?
Deixa eu aumentando aqui também. Peraí, tarará. Tá vindo aí. Aproveitar que tá todo mundo aí. Pronto. Não fiquem com vergonha, não, gente. Vamos lá, porque é um momento único na vida, né? Tá bom, não tem problema não. Eu entendo, Sabrina. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Não, peraí, 1, 2, 3 e já. Ih, peraí, que agora a Samanta falou ali. Ficou bem na minha frente. Não fala nada. 1, 2, 3 e já. Pronto. Quem puder depois me manda mais. Ok. Os outros só fugindo da foto. Ah? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Obrigada, Gabriele. Não vai ter problema, não. Eu vou dar por encerrada essa apresentação do TCC. Só vou pedir para a banca ficar um pouquinho. E eu vou encerrar a gravação também, tá bom? Eu só tenho que lembrar como. Espera aí, achei. Pessoal, então, mais uma vez, agradeço o público, agradeço imensamente a banca, a Gabriele também, Valéria, que não pôde estar presente também por esse trabalho. E nos vemos brevemente, presencialmente, presente com todo o cuidado possível, tá bom? Obrigada, pessoal. Quanto à nota, a gente volta depois, dá uns minutos, como é? Eu vou interromper a gravação e já volto. Espera aí.